pessoal, tudo bem? Agora nós vamos falar sobre o balanço patrimonial. O que nós queremos dizer sobre a questão do balanço patrimonial? É o seguinte, balanço patrimonial, nós temos o quê? Começamos sempre com o dinheiro do sócio, que é a gente chama de patrimônio líquido. A partir do patrimônio líquido, você tem o quê? Você tem uma necessidade de investimento e projetos de investimentos aqui, ok? E aí eu vou chamar de ativos, ok? Então aí eu tenho os meus ativos. Só que quando o meu dinheiro não dá, ok? Para cobrir todos esses ativos, eu trabalho com o quê? Com capital de terceiros, tá? E aí esse capital de terceiros eu vou chamar de quê? De passivo, ok? Então a partir do momento que eu tenho, ou seja, PL, aí eu trabalho com o dinheiro dos outros também, que é o passivo, e esse passivo tem um aluguel, é como você aluga qualquer coisa, então uma das coisas que você aluga é dinheiro, ok? Então quando você aluga dinheiro, você paga o aluguel do dinheiro, que é o aluguel do dinheiro, é o próprio juros, tá bom? Então aí quando você tem esses juros, você fala, não, eu posso dividir esse passivo aqui em dois, certo? Um passivo oneroso, certo? Que eu estou aqui falando que é esse P aqui, e um passivo não oneroso, ou que eu vou chamar aqui de passivo de funcionamento. Funcionamento, ok? Esse passivo de funcionamento vai fazer com que falar, olha, esse é o ponto que surge das operações naturais, do funcionamento da empresa, que são o quê? Os 30 dias para você pagar a mão de obra, o prazo que você tem para pagar fornecedores, enfim, você tem toda uma questão aqui na questão, quando a gente fala do passivo de funcionamento. A partir disso a gente fala, olha, então disso tudo, se eu subtrair essa parte do passivo de funcionamento, vai sobrar o quê? Vai sobrar o que efetivamente a empresa investiu, certo? Então vou chamar isso aqui de investimento. Investimento. Ou seja, quando eu estou aqui falando aqui de investimento, eu estou falando o quê? Não somente do ativo, que o ativo é maior do que o investimento, ok? Eu estou falando daquilo que vou investir para que possa me retornar, ok? E o retorno desse investimento, ele é o retorno que? É o lucro, tudo bem? Então, e que lucro que é esse do investimento? É um lucro, não é um lucro líquido, ok? Porque o lucro líquido, nós vimos aí no outro vídeo, que é o que? Dá uma olhada, né? O lucro líquido, ele tem a questão do imposto de renda e as despesas financeiras. Despesa financeira tem a ver com o quê? Como você está financiado. E aí a gente quer saber o quê? Somente a empresa. Então a gente quer somente ver o quê? O lucro operacional. Então o investimento, quando a gente mede o retorno do investimento, a gente mede o quê? O lucro operacional. Tudo bem? Então, ou seja, o quanto que do meu investimento volta em termos de lucro operacional. Isso tem um nome. Isso tem um nome que é o retorno on investment, ok? Ou retorno sobre investimento, que é o lucro operacional, tá? E isso tem uma outra forma, falar, olha, eu não quero ter a questão da, entre aspas, contaminação do imposto de renda, então isso aqui você vai ver que é o Net Operating Profit After Taxes. After Taxes. Então, que é o NOPAT. Tá legal? Então, o NOPAT, ele é o lucro operacional da empresa. E é só a empresa. São só os investimentos. Legal? Investimento em caixa, investimento em estoque, investimento em clientes, né? O quanto que você dá de prazo para os clientes, investimento em aplicações, ou seja, não aplicações financeiras, mas outras aplicações no seu próprio ativo, tudo bem? Então, ou seja, no seu imobilizado, nos investimentos que fazem com que você possa transformar, no caso aqui de uma fábrica, transformar a matéria-prima em produto acabado. Ok, então lucro operacional dividido por investimento. Isso do lado lá do meu ativo, ou do lado dos meus investimentos. Eu falo, olha, eu preciso saber também agora quem tomou o maior risco. Quem tomou o maior risco, entendeu? Também tem um custo esse capital, tá legal? Que eu vou chamar de CAE, certo?
o custo de capital. E aí existe um custo de capital terceiro, que é os juros, que a gente vai chamar o quê? De CAI, certo? O custo de capital de terceiros. E aí a gente fica pensando, fala, olha, peraí, mas eu preciso de retorno, certo? E o retorno para o acionista, aí sim, é o retorno do dono da empresa, a gente vai chamar o quê? Esse retorno de ROE, certo? Return on Equity. Então, a partir desse momento que a gente fala Return on Equity, a gente vai falar, olha, que é o lucro líquido, certo? Dividido pelo quê? Pelo próprio patrimônio líquido. Então, olha que interessante. A gente fala, cara, peraí, eu agora, para fazer uma decisão de investimento, certo? E uma decisão de financiamento, eu preciso entender o quê? Se eu sou o dono da empresa, como relacionar o meu ROI e os meus custos, entendeu? Que estão atrelados aqui. O custo de capital terceiro, eu não vou falar do custo o custo de capital próprio, mas eu vou falar o quê? Né? Eu vou falar da minha estrutura. O quanto que eu vou utilizar no capital terceiro e quanto que eu vou utilizar no meu capital próprio. Eu vou tentar entender o quanto do lucro operacional por investimento, o que significa isso aqui em termos mercadológicos. Eu preciso saber aqui, ó, como investidor, não somente o lucro líquido dividido por PL, mas eu preciso desdobrar e relacionar, entendeu? Esse resultado aqui, resultado líquido aqui, do retorno on equity, certo? Retorno do patrimônio líquido, a partir dessas variáveis que eu estou colocando. Então, olha, eu te chamo aqui para o próximo vídeo para a gente começar a relacionar essas coisas. Tudo bem? Então, vamos primeiro desdobrar o ROI. Veja o vídeo do ROI e aí a gente vai relacionar com o ROI. Valeu!